Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá pessoal, boa tarde. Tudo bom com vocês? Hoje, graças a Deus, aqui tudo bem, gente. Hoje, graças a Deus, um pouquinho mais cedo, vamos gravar no início da tarde, que na verdade é o horário da gente estar gravando, nós estamos no horário certo, porque é melhor, porque assim fica já vocês podendo estar escutando a hora da tarde agora, a primeira hora, ou se não na primeira hora da noitinha ali, para amanhã a gente tá gravando o outro nesse horário. Mas às vezes dá uns atrasos, mas o importante é que a gente tenha gravado todos os dias e que a gente nunca deixe de levar a palavra do Senhor. Tá bom, gente? Às vezes a vida é um pouco difícil, é um pouco corrida, às vezes dá alguma coisa, no caso, que a gente não consegue fazer no horário certo, mas o importante é que a gente faça. A gente não deixe de fazer. Tá bom, gente? Hoje vamos ler Êxodo. Ontem nós lemos Êxodo 7, deixa eu ver, Êxodo 6, responde a oração, que foi daí que eu li o restante ali, lemos o Êxodo 7, mas eu não marquei capítulo lido, então vamos botar capítulo lido, porque ontem ficou sem colocar. E hoje nós vamos ler a segunda praga, rãs, em Êxodo 8. Vamos orar, vamos agradecer, gente, não se esqueçam, compartilhem os vídeos, cliquem aqui em compartilhar e coloquem os vídeos para as pessoas que tocarem o coração de vocês. Senão, mas eu vou mandar essa palavra, pode ser boa para fulano, essa pessoa pode precisar disso. Cliquem ali, gente, e compartilhem. Demora um pouquinho, muitas vezes, para carregar, mas o importante é que vocês estão levando a palavra do Senhor. Às vezes, uma palavra que é dita aqui, para você não vai fazer muito sentido, mas para outra pessoa pode ser que faça todo sentido. E se fez todo sentido para você, ele pode fazer na vida de uma outra pessoa também todo sentido. Tá bom, gente? Então, compartilhem, não deixem de compartilhar. Se você chegou aqui agora, você está escutando os vídeos pela primeira vez e você tiver vontade de assistir os outros, tem todos eles aí na página dos vídeos. Nós começamos a ler a Bíblia em Gênesis 1 e vamos até Apocalipse. Quando a gente terminar em Apocalipse, aí a gente vai ver o que vai fazer para levar a palavra do Senhor. Quem sabe questionamentos, quem sabe conversar sobre a Bíblia, mas esse canal, gente, para quem está chegando agora e não sabe, ele é um canal que Jesus me deu para nós, não para mim, deu para nós, para que, como eu, se você é assim como eu, que não consegue ler, nunca conseguiu ler a Bíblia do início ao fim, aqui nós vamos ler, nós vamos ter conhecimento de toda a palavra do Senhor, toda a Bíblia. Então, nós estamos em Êxodo 8, nós já fechamos Gênesis, mas tem todos os vídeos, se você quiser escutar, você pode escutar, você vai chegar rapidamente até Êxodo 8, onde a gente está, para acompanhar. E se você quiser acompanhar daqui para frente e ir escutando os vídeos devagarinho também, é por sua conta. Você faz da maneira como convém para você, mas o importante é que a gente conheça a palavra do Senhor, que a gente consiga ler, que a gente consiga acompanhar. Tá bom, gente? Porque é muito bom a gente pegar um livro e ler ele na capa, ler ele um pedaço aqui, que nem a gente fazia, que eu fazia com a Bíblia. Eu li um pedaço aqui, li um pedaço lá. Eu conheço muita coisa da Bíblia, mas assim. Mas quando a gente pega para ler do início ao fim, a gente tem um entendimento fechado sobre aquilo ali. A gente tem um entendimento melhor. E aqui a gente pede para o Espírito Santo, para que ele abençoe, para que a gente tenha um entendimento, para que a gente possa ter um entendimento pelo que o Espírito Santo está nos dizendo. Tá bom, gente? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela leitura e pedir a Ele que Ele nos dê o entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos na Tua santa presença hoje, Senhor, no capítulo 8 de Êxodo, Pai. Oh, Deus querido, obrigada, Paizinho, e assim vamos indo todos os dias, Pai, na Tua santa palavra. Que a Tua santa palavra, Senhor, possa nos levar
possa nos dar, Senhor, a direção certa, possa nos mostrar, Senhor, aquilo que o Senhor naquela época já queria dizer para nós hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego todos os meus irmãos, Senhor, que aqui hoje estão, aqueles que ainda estão chegando, Pai, aqueles que ainda vão vir. Em nome de Jesus, Senhor, toque o coração de cada um, abençoa, Senhor, a cada um deles e nos dê entendimento, Senhor, para que hoje ou amanhã podemos passar, Senhor, essa tua santa palavra para alguém e essa pessoa, Senhor, ser tocada e ver o quanto grande é o amor que o Senhor tem por nós. O quão grande é o amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego. Amém e amém. Graças a Deus. A segunda praga. A segunda praga, as rãs, ou rãs. Então disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Desculpa, gente, tive que dar uma pausa aqui, tinha uma porta batendo e daí fica ruim. Então vamos aqui. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rã todos os teus termos. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. Assim, as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a vara sobre as correntes e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, que cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou, pois, Faraó a Moisés e Arão, e disse: Rogai ao Senhor, que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifício ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e por teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio? Disse Faraó: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. As rãs, pois, se apartarão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença do Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha trazido sobre Faraó. O Senhor, pois, fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, no pátio e nos campos. E ajuntaram-nas em monte, e a terra cheirou mal. Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. A terceira praga, piolhos. Então, desculpa, gente, estou lá em cima então. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram. Arão estendeu a sua mão com vara e feriu o pó da terra, e houve piolho nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolho, em toda a terra do Egito. Também os magos fizeram assim com seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia como o Senhor tinha dito.
Quarta praga: moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desde enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este milagre. O Senhor, pois, assim fez. Entraram grandes enxames de mosca na casa de Faraó e nas casas de seus servos e em toda a parte do Egito. A terra foi assolada pelos enxames de moscas. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: Não convém que assim se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus. Sacrifício-nos a abominação dos egípcios perante os seus olhos. Não nos apredejarão eles? Havendo de ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor Deus, como ele nos ordenara. Então disse Faraó: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. Respondeu Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor, que este enxame de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos, do seu povo, somente não torne mais Faraó a proceder dolosamente, não deixando ir o povo para oferecer sacrifício ao Senhor. Então saiu Moisés da presença do Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e apartou os enxames de mosca de Faraó. Dos seus servos, do seu povo, não ficou uma sequer. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou o povo ir. Meu Deus do céu. E não deixou ir o povo. Capítulo lido, não lido. Capítulo lido. Gente, é impressionante. Deus disse que o coração dele ia endurecer. E o coração duro do Faraó é para que as pessoas pudessem entender, os próprios hebreus pudessem entender os milagres que o Senhor estava fazendo por causa deles. Porque se Deus quisesse, ele teria tocado o coração do Faraó e ele teria liberado de imediato. Mas aquilo que vem muito fácil se vai. Gente, com tudo que ele fez, ainda mesmo assim, o povo dos hebreus ficaram 40 anos rodando em círculos e não conseguiram chegar na terra prometida. Então Deus fez com que o coração do Faraó se endurecesse para que o povo hebreu conseguisse ver o tamanho dos milagres. Porque cada vez que o coração dele se endurecia, Deus fazia um milagre. Então o povo podia ver, o povo hebreu, o povo do Senhor, podia ver que Deus estava agindo ali. Tão grande é o amor de Cristo por nós, tão grande é o amor de Deus pelo seu povo. Gente, nessa época não tínhamos ainda nós, os gentios, a salvação. Era a época da lei. Então nós não tínhamos a salvação, porque nós só viemos a ter a salvação pela morte de Jesus Cristo na cruz. Essa é a verdade sobre nós. Nós somos o povo gentil. Aqui nós estamos falando do povo de Israel, que é o povo de Deus. O povo de Israel é o verdadeiro povo de Deus, aquele que Deus deu tudo. Ele deu até Jesus pelo povo, por Israel. Mas o povo de Israel negou a Jesus, como ele tem feito durante séculos e séculos, gente. Ele tem feito sempre isso.
Então ele negou a Jesus. Então Jesus, por intermédio da salvação, por intermédio do sangue dele, nos deu a salvação. Então hoje a gente vive na época da graça. Essa época que eu estou lendo para vocês e para mim é uma época onde era a época da lei. Então, antes da morte de Cristo. Então, existe um divisor de águas, antes da morte de Cristo e após a morte de Cristo. Então, tudo que tem aqui, que aconteceu, isso aqui é tudo para que sirva para a gente após a morte de Cristo. Isso são exemplos que a gente não pode seguir. A gente não pode ver que Deus está fazendo na nossa vida e está mostrando pra gente, porque Deus mostra pra gente que está fazendo e a gente fingir que não viu. Ou ver na hora, se maravilhar e depois simplesmente dizer, esqueci. Não pode, gente, isso não pode. A gente tem que ver, se maravilhar e continuar e permanecer na presença do Senhor para que Ele seja glorificado, gente. Ele não faz para que a gente seja glorificado, não. Ele faz por amor a nós, para que Ele seja glorificado. Ele quer o mesmo amor que Ele nos deu. Deus, na verdade, quer que a gente ame Ele da mesma forma como Ele nos ama. E somente quando a gente consegue entender que o nosso amor por Deus tem que ser do mesmo tamanho do dele por nós, é que a gente se encontra com Ele verdadeiramente. Tá bom, gente? Então, hoje, Êxodo 8, amanhã nós teremos o Êxodo 9. Muito linda essa leitura aqui. Tem muita reflexão. Se a gente começar a pensar em tudo ali, tem muita reflexão. Não só isso que eu falei. Isso é uma das principais, mas não só isso. Mas como muita reflexão aqui nesse texto de Êxodo 8. Tá bom, gente? Por isso a importância da gente ler e entender o que está escrito. Entender o que Deus deixou para nós. Para que hoje a gente possa aplicar isso na nossa vida e a gente viver uma vida plena com Jesus, plena, mas plena mesmo. Porque se a gente conseguir enxergar lá no passado o que Deus fez e que continua fazendo na nossa vida, que não é para nossa glória, mas sim para a glória dele, e que a gente possa ver isso com alegria e com amor, a nossa vida muda perante toda a espécie humana da Terra, todos vão ver. E a nossa convivência com Cristo muda também, porque a gente vai ter uma experiência todos os dias com Jesus. Todos os dias uma experiência nova. Não é uma experiência que dura para o resto da vida, não. É todos os dias uma experiência com Cristo. Tá bom, gente? Vamos orar, vamos agradecer e vamos entregar nossa leitura para o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa linda leitura, Pai. Êxodo 8. Trouxe muito entendimento ao meu coração e eu espero que tenha trazido também, Pai, entendimento ao coração de todos aqueles que aqui leram, todos aqueles que acompanharam. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego todos os meus irmãos e te peço, Senhor, faça frutificar, Pai, ao coração de cada um a tua santa palavra, que se hoje muitos não entenderam, que amanhã eles possam entender, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço e te entrego e te agradeço, Pai. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Gente, não esqueçam, quem não compartilhou ainda, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa o like de vocês e podem comentar, gente. Quanto mais comentário, mais a gente pode interagir a respeito da palavra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço, gente, a cada um de vocês que estão aqui. Amém. E me despeço. Amém e amém. Deus é Deus. Não importa a circunstância.